Meus irmãos, boa noite, sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Temos o privilégio de ter conosco hoje o Wellington, conhecido como Tom, né? Alguns irmãos nos visitam também, nosso irmão Lorinaldo, nosso irmão Wagner. Glória a Deus. Olha, consegui atrair a atenção de mais dois jovens que estão aqui também, né? Felipe e Fabrício, glória a Deus. Casados já, né? Graças a Deus estamos acompanhando algumas semanas. Nós temos um desafio. O desafio é encontrar nas Escrituras quais são as exigências do Criador no que tange o nosso relacionamento cultual com Ele. Nós podemos desenvolver dessas semanas um conhecimento bíblico que há a diferença do relacionamento cultico do Velho Testamento para o Novo. Porque o Velho Testamento haviam várias exigências, várias regras, não é verdade? Haviam determinações. É fácil descobrir como cultuar a Deus no Velho Testamento. Você pegava as leis mosaicas e ele dizia, olha, o cordeiro tem que ser assim, o ofertante tem que estar assim, tem oferta pacífica de manjares contra o pecado, tem as ofertas anuais. Então, era fácil compreender como se cultuar a Deus no Velho Testamento. No Novo Testamento, porém, não há exigências tão claras e diretas de como se deve fazer. Ok? Então, não há na Bíblia dizer, olha, você tem que orar 5 minutos de joelho, aí você levanta, lê uma palavra oficial, toda a igreja lê junto, depois tem as oportunidades, e aí vem o momento da oferta, a palavra. Não tem isso. Tem uma determinação cultica com relação à liturgia, como deve ser feito. Nós vimos isso também nessas semanas. Outra coisa que nós vimos, que são a diferença dos momentos de culto. Culto familiar, culto individual, culto solene da congregação, culto público. Vimos que algumas coisas podem e devem ser feitas em uma circunstância, mas não devem ser feitas em outras. Então tem coisas que eu faço aqui na igreja, num culto solene, que não cabe na minha casa. Por exemplo, Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. A própria instituição denota a comunhão do corpo. Eu não posso em casa celebrar a ceia sozinho, não tem significado. No meu culto particular, vou pegar aqui o vinho, vou celebrar a ceia na minha mesa sozinho. Não, porque a ideia é a reunião do corpo, né? Assim como eu posso fazer alguma coisa no meu culto de vida, e é isso que nós vamos estreitar ainda mais hoje, esse conhecimento do culto como modo de vida, como estilo de vida, que às vezes não cabe no culto solene. Por exemplo, eu sou um esportista, e eu falei semana passada, eu ando de bicicleta para a glória de Deus. Ok, legal. Eu vou trazer a bicicleta e fazer pirueta aqui na igreja, para a glória de Deus? Não, eu continuo fazendo isso no meu culto individual, na minha individualidade, na minha prestação de serviço. Nem tudo que eu faço no meu culto individual pode ser trazido para o culto solene e vice-versa. Porque não cabe. Depende do que eu faço lá, não cabe aqui. Agora, orar em casa, eu oro na reunião solene. Ler a palavra, eu leio aqui também. Cantar, eu canto aqui também. Então algumas coisas se entrelaçam, outras, porém, não cabem. São feitas particularmente em cada uma dessas situações. Se nós levarmos em consideração que no Novo Testamento, assim como já era no Velho, mas foi confundido pelo povo de Deus, foi confundido por Israel, que caiu no formalismo, não fazendo diferença da sua vida espiritual, da sua vida material. Eles diziam, não tem problema não, é importante que eu siga as regras, o que eu sou fora daqui não importa. Não, tem que trazer um cordeiro. Diz que o cordeiro tem que ser sem mancha, mas eu não tenho outro, então vai ser esse mesmo. Eles começaram a confundir as coisas, começaram a desagradar a Deus. Já no Novo Testamento, nós percebemos que cultuar é muito mais do que ir a um local. Porque Jesus disse, agora não, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E não vai ser no Monte Gerizim, e não vai ser em Jerusalém, é em todos os lugares. Paulo disse, eu quero que os homens levantem suas mãos santas, orando em todo o tempo, em todos os lugares. Não há mais determinação de um lugar santo.
O lugar santo é onde estamos. Nós tornamos o lugar santo. Então, no Novo Testamento, a igreja se espalha até os confins da terra, cultuando a Deus com a sua própria vida. Então, eu cultuo enquanto cuido da minha família, enquanto eu exerço minha função profissional, enquanto eu sou fiel ao meu matrimônio, enquanto eu pago as minhas contas, enquanto ajudo o próximo, enquanto sirvo o próximo, enquanto amo a Deus, enquanto corpo. Então, cultuar traz a ideia agora de estilo e modo de vida. Só que esse culto, que é um estilo de vida, ele culmina em um culto solene com toda a congregação, com todo o corpo de Cristo. A igreja primitiva se reuniu no primeiro dia da semana, e aí uma grande divergência entre os estudiosos é guardar o sábado, não guardar o sábado. Nós percebemos que a igreja primitiva, como quase que transferiu a ideia do sábado. Não vamos entrar nisso agora, tá? Mas transferiu a ideia do sábado para o domingo. Então, os judeus guardam o sábado, nós guardamos o domingo. Guardamos, né? O domingo. Deveríamos guardar o domingo. Eles têm a Páscoa, nós temos a ceia. Eles têm a circuncisão, nós temos o batismo. Mais ou menos isso. Algumas coisas permaneceram com uma outra característica, tá bom? Tudo bem, vamos orar? Vamos orar? Podem ficar sentados nos seus lugares? Criador, em nome e pelos méritos do seu Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus, nós já em tua presença, Senhor, lhe pedimos, lhe rogamos pela graça bendita do teu Espírito, Senhor, para que todos nós juntos possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas e enquanto em nossas vidas para te servir, para te louvar e para te glorificar. Nós estamos discutindo diante da tua palavra o conhecimento que o homem precisa ter para buscar ao Senhor. Pois agora existe um novo e vivo caminho, Senhor. A liberdade onde está o seu Espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, abra os nossos olhos, também que nós possamos ter os nossos ouvidos destapados e que possamos conhecer para compreender e aplicar, viver, praticar, Senhor, aquilo que aprendemos. Senhor, que nenhum de nós aqui essa noite tenha a pretensão de ouvir e conhecer para não praticar, Senhor. Pois pecado tremendo é este, tendo conhecimento da verdade, não praticá-la, não segui-la, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos e irmãs aqui presentes, abençoa-nos, Senhor, para que possamos não falar nada, Senhor, que não seja a tua palavra, Senhor, como aquele que fala, fale conforme a palavra de Deus, que não passemos adiante, que não seja subtraído ou acrescentado nada daquilo que o Senhor deseja que conheçamos, Senhor, ajuda-nos a nos manter fielmente na tua palavra, não nos desviando para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Toma, Senhor, nossa vida agora, o nosso entendimento, para que possamos ser fiéis à tua bendita palavra, em nome do Senhor Jesus. Muda-nos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, na página 15, nós vamos falar sobre o culto enquanto serviço. O culto enquanto serviço. A palavra grega para culto aqui em Romanos 12 é latreia, é uma palavra grega. Todas as palavras, ou os textos que estiverem no Novo Testamento, vocês geralmente ouvirão dizer no grego, no grego, no grego. Por quê? Porque originalmente este testamento foi escrito, desenvolvido em grego. Então, as três línguas da Bíblia, o grego, o hebraico, alguns textos do Velho Testamento, Daniel e tal, tem Mateus, aramaico. Mas o Novo Testamento, particularmente, quase todo ele foi escrito em grego. Então, por isso que a gente sempre traz menção das palavras gregas, tá bom? Lembrando que, para que fôssemos agraciados em ouvir ou ler a palavra em português, houve um trabalho de tradução. Alguém estudou, né, com afinco, a fim de compreender o idioma e trazê-lo para o nosso idioma. E a Bíblia, graças a Deus, traduzida já para mais de 1.200 idiomas e dialetos,
Várias pessoas podem ouvir a palavra de Deus em sua própria língua. Isso é tremendo. Romanos 12, versículo 1. Está escrito também aqui na apostila, mas vamos ler aqui nas Escrituras. Eu vou ler em duas traduções. Até aqui, alguma pergunta? Diz assim, Romanos 12, 1, na King James. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, diz assim, um pouquinho em Oséias, vou dizer Romanos, perdão, aqui, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. A King James usa espiritual, a de Estudo Pentecostal e as outras grandes maioria das Bíblias usam culto racional. As palavras que nós vamos discutir aqui. Primeiro,